muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy con el último contenido del capítulo 4, que é o imperativo, negativo, imperativo, negativo e afirmativo, né? Que são os assuntos que ficaram para a gente finalizar. Então, o modo imperativo, eu acredito que seja um assunto novo para vocês ainda, que eu acredito que não tenham visto em nenhuma das séries anteriores. Aqui nessa primeira eu trouxe uma tabelinha para que vocês vejam as terminações desses verbos, tá bom? Então observe aqui as terminações para os verbos terminados em AR, ER e ER. Essas são as terminações para os verbos que estão no afirmativo, ou seja, apenas para o imperativo afirmativo, certo? Então observou a tabelinha, viu as terminações. Agora, as terminações do negativo. Então, os verbos que estão no negativo. Como é que são as terminações? Então, são essas as terminações. Pronto, então vamos à explicação. Pessoal, observe uma coisa. O modo imperativo, ele tem algumas mudanças diferentes do subjuntivo e do indicativo. Por quê? Primeira coisa, observem na conjugação que não existe a primeira pessoa. Então, por que não existe, professora? Porque ninguém vai dar uma ordem, uma instrução, um conselho ou pedir alguma coisa para si mesmo. Geralmente, quando eu ordeno alguém ou peço uma instrução, um conselho ou um pedido, vou pedir para uma outra pessoa e não para mim mesma. Por isso que não tem necessidade de se conjugar a primeira pessoa no imperativo. Essa tabelinha eu coloquei aqui para vocês observarem. Esse mais aqui, pessoal, indica o imperativo afirmativo, esse menos o negativo. Só para que vocês possam fazer a comparação entre os dois, né, o imperativo negativo e afirmativo, também mostrando os verbos da primeira terminação, da segunda terminação e da terceira, certo? Então eu tenho aqui o verbo hablar, comer e viver. São 3 verbos regulares. Então eu tenho aqui outra coisinha que eu gostaria de falar para vocês, que é um pouquinho diferente, que a gente sempre conjuga os tempos verbais, primeiramente a pessoa, depois o verbo. Então normalmente sempre é assim. No imperativo é diferente, então você fala primeiro o verbo, depois a pessoa. Então também é uma pequena mudança que existe. Então o verbo hablar, por exemplo, para tu, que é a primeira pessoa do imperativo, né? Então geralmente fala habla tu, hable usted, hablemos nosotros, ou hablemos nosotras, né? Hablade, lembra que aqui também a terminação é um pouco diferente, né? Então essa terminação só vale para afirmativo e os verbos de primeira conjugação. Quando eu chego aqui no afirmativo de segunda conjugação, a terminação já é outra. Então, essa aqui é exclusivamente para a primeira terminação. E usted hable. A estrutura do modo imperativo, ela conta tanto com o indicativo, como com o subjuntivo, como com algumas diferenças. Como vocês já observaram, não tem a primeira pessoa. Outra coisa que muda, a pessoa tu, ela conjuga no modo subjuntivo, a segunda pessoa do subjuntivo, tirando o S. Lembra que se eu fosse conjugar o verbo hablar para presente subjuntivo, ficaria hablas, né? Tu hablas. Já no imperativo, tu habla, então eu apenas excluo o S aqui. A palavra usted aqui, ele conjuga normalmente também, porque lembra que o subjuntivo, quando o verbo termina em AR, ele vai com E. Então, aqui ele conjuga normalmente como se fosse um verbo pertencente ao presente subjuntivo. Assim como a nosotros. Quando chega em vosotros, aí sim, aqui é uma terminação que não existe nem no indicativo e nem no subjuntivo. Então, a particularidade é apenas do modo imperativo. E usted também segue a mesma regra do subjuntivo. Então, terceira pessoa do singular... Terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural, essas 3 pessoas seguem o modo subjuntivo. E tu e vosotros, ou seja, segunda pessoa do singular e a segunda do plural, muda totalmente. Isso apenas para o modo imperativo afirmativo. Já o negativo muda. Gente, só que o negativo, ele é simplesmente todo o modo subjuntivo. Observem que subjuntivo terminado em AR vem com E, né? Pois então serve para todas as pessoas. Só que, claro, como é negativo, eu vou contar com a negação antes do verbo. Então, geralmente, no hables tu, no hable usted, no hablemos nosotros ou nosotras, no habléis vosotros ou vosotras.
e no hable ustedes. Então, observem que eu tenho a negação antes, depois a pessoa. Depois do verbo, é claro, vem a pessoa. Agora, professor, essa negação só é dada apenas com no? Não. Às vezes, em algumas frases, pode até encontrar a negação nunca, jamás, que também tem o mesmo sentido de negativo, ou seja, de uma negação. Então, eu posso muito bem falar no hablas jamás, ou seja, jamais vai falar, vai... Enfim, então também é uma negação. Ou também está utilizando nunca, nunca, no hables nunca, ou seja, nunca vai falar, também é uma negação. Então são duas formas, além do no, de eu estar representando essa negação nas frases. Os verbos de segunda conjugação é a mesma coisa, comer, então é a mesma regrinha que eu expliquei aqui do afirmativo, do afirmativo aqui também são a mesma coisa, observem que não muda. Claro que aqui, como eu falei, essa pessoa aqui, ou seja, segunda, primeira e terceira, essas três pessoas seguem o modo subjuntivo. Então, se vocês for conferir como é que conjuga o modo subjuntivo, é só observar que essas pessoas têm as mesmas terminações. E claro, o tu e o vosotros mudam totalmente. E a mesma coisa aqui, comer. Observe que o verbo comer, para negativo aqui, ó, simplesmente eu copiei o modo subjuntivo e coloquei aqui. Então, não muda absolutamente nada. Apenas no início colocar a negação, como vocês já sabem. Então, comer, comas, coma, comamos, comais e como. Então, simplesmente aqui é o modo subjuntivo. A mesma coisa, vivi. Então, aqui também, subjuntivo, a mesma coisa. E aqui, observe que tem aqui o subjuntivo aqui, aqui e aqui. Apenas terceira, primeira e terceira pessoa. E as demais duas pessoas são totalmente diferentes, assim como é para a primeira conjugação, para a segunda conjugação. Então, a mesma coisa é para a terceira conjugação. Certo? São essas basicamente as informações que é necessário que vocês conjuguem os verbos no afirmativo e negativo, verbos regulares. Claro que os irregulares têm um probleminha a mais, né? Então, eu coloquei aqui o verbo pensar, que ele é um verbo irregular, e eu coloquei para vocês a forma afirmativa e negativa desse verbo, para que vocês façam a comparação e vejam onde que tem essas pequenas mudanças. Observem que o verbo pensar, ele é um verbo de duas sílabas. Sempre falo isso para vocês, quando o verbo tem duas sílabas, essa mudança vai existir sempre na primeira. Quando tem três, essa mudança sempre vai existir na do meio, ou seja, na segunda. Então, pensar aqui, a mudança vai haver aqui. Então, eu troco o por o ié, então fica piensa, tu, apenas exclui o szinho, aquela mesma regra do slide anterior. Ó, pensar termina em AE, então vem com E. Então, vem com E, vem com E e vem com E. Então, aqui basicamente é o subjuntivo. E a pessoa vosotros, como vocês já sabem, muda totalmente. No negativo, a mesma coisa. Então, as irregularidades que existem também vai existir aqui, com o nozinho, ou jamás, ou nunca, no início. E as terminações, aquelas mesmas daquele quadrinho que eu coloquei para vocês, aquela pequena tabelinha lá no primeiro slide. Primeiro e segundo slide, eu coloquei a tabelinha com as terminações. Então, vocês fazem a comparação da tabelinha com essa conjugação e vocês vão observar as terminações, quais são elas. Então, aprendeu as terminações, sabe quais são as mudanças que existem na hora de conjugar? Então, é basicamente isso para que vocês conjuguem um verbo com sucesso. Outra coisinha que tem nos verbos irregular do imperativo é um grupozinho que eles chamam de grupo go. Por que grupo go? São verbos que pertencem a um determinado grupo. Geralmente são formados por 6 a 8 verbos. Aqui coloquei 6 para vocês, mas existe mais 2. Aonde eu tenho os verbos conjugados no presente do indicativo. Observe que é presente do indicativo. Depois você faz a comparação e vejam. Então, simplesmente eu vou pegar a primeira pessoa, ou seja, eu, primeira pessoa do indicativo, e eu vou ver que todos esses verbos terminam com GO. Por isso que dá o nome grupo go, porque esses verbos terminam em GO. Então, eu simplesmente vou pegar essa primeira pessoa desses verbos, que é o verbo salir, poner, tener, venir, descer e ascer. Então, esses verbos eu vou deixar apenas o radical deles. Então, eu tiro esse go, esse GO, e deixo apenas o radical. Do ladozinho eu coloquei uma tabelinha aqui com ele já pronto, com os radicais pronto. Observa, tem aqui, ó, sal, pon, ten, ven, di e as. Então, apenas os radicais. Então, eu deixo esses radicais aqui e vou ver como que conjuga.
Então, basicamente isso. Eu pego a tabela do indicativo, observo a primeira pessoa, tiro o GO desses verbos e deixo o radical deles. Agora, eu vou partir para a conjugação no imperativo. Lembrando que a primeira pessoa não existe, então aqui automaticamente ela não vai existir aqui. Então essas pessoas vai ser colocada no tu, que é a primeira pessoa que existe no modo imperativo, né? Então, observa que tá aqui, ó, sal, que é o verbo salir, pon, que é do verbo poner, e ten, que são as mesmas terminações que eu coloquei no slide anterior. Então, esses radicais vai ficar na pessoa tu. E as demais pessoas conjuga normalmente, tá bom? Então, eu tenho o verbo aqui salir, fica salga, que é uma conjugação do modo subjuntivo, vocês já sabem disso. Salgamos, que é nós outros salgamos. Quando chega em vós outro, a mesma coisa. Terminou em RI, terceira conjugação, acrescenta id. Terminou em RE, acrescenta ed. E se terminou em RA, acrescenta at, que são as terminações para a pessoa vós outros. E o usted aqui normalmente, gente, observem que é normalmente do modo subjuntivo. Aqui os outros 3 verbos que faltavam, que é o verbo venir, descer e a ser, também eu pego aquele radical que eu separei lá no outro slide, coloco ele na pessoa tu e as demais pessoas a mesma coisa. Conjugo eles normalmente no presente subjuntivo, exceto pessoa tu e a pessoa vós outros. Certo? Essa tabelinha aqui, pessoal, são alguns verbos que eles não seguem nenhuma regra, ou seja, é necessário realmente que vocês aprendam a conjugação deles, porque eles não seguem regra nenhuma. Então, eu tenho o verbo ser, observe como é que é a conjugação, que inclusive já foi passado em sala para vocês, o verbo ir, o verbo ver, conduzir e trazer, são verbos totalmente diferentes. Então, aqui eles não seguem nenhuma regra. Claro que temos aqui, ó, conduzcamos. Existe o verbo traduzir, que é traduzca. Então, se eu conjugar o verbo traduzir aqui, também vai se encaixar no mesmo. Por exemplo, traduce, traduzca, traduzcamos, traduzcage e traduzca. Observe que eu conjuguei o verbo traduzir, basicamente usando as mesmas regras do verbo conduzir. E trair aqui normalmente, com as mesmas terminações dos verbos anteriores. E esse aqui também é a mesma coisa, o verbo poner. Aqui é negativo, gente, desculpa, é negativo. Os verbos negativos, no imperativo negativo, irregulares, apenas eu copio o modo subjuntivo. A mesma coisa do regular. O regular simplesmente são todos verbos no presente subjuntivo. A mesma coisa acontece aqui nos verbos irregulares. Como é que é o verbo salir lá no presente subjuntivo? Salga, salgas, salga, salgamos, salgais e salga. Lembram disso? Então, a única coisa que eu vou fazer é excluir a primeira pessoa, porque como vocês já estão sabendo, não existe jo no imperativo. A partir da pessoa tu, então essas 6 últimas pessoas, eu apenas copio o modo subjuntivo. E claro, adicionando aqui o nozinho, né, que dá a ideia de negação. Aqui algumas frases para que vocês vejam. Por exemplo, lava os pratos antes daquele jo llegue. A pessoa é tu, o verbo é lavar, verbo regular. Lembra que tu, terminação A, então lava normalmente aqui, ó, que a pessoa é tu. Vós outros, no desfraudeis. Então, por que tá a terminação eis? Lembra que no negativo tem as mesmas terminações do presente do subjuntivo. Aqui, hablemos del tema entonces. Então, hablemos nós outros, primeira pessoa do plural. Hablar é um verbo terminado em AR, por isso temos, porque ele também segue o modo do subjuntivo. AC, para vós outros. AC, gente, se o verbo termina AC, no caso aqui, ele termina em ER, portanto, eu acrescento ed, apenas o Dzinho no final. Se fosse um verbo terminado em AR, ad. Se fosse um verbo terminado em IR, ed. Então, é bem simples. É AD, ED e ID. Dependendo da terminação, apenas acrescento isso para a pessoa vós outros. E aqui o verbo dizer, que é deci. Por que está digam? Porque aqui é uma frase negativa. No digam que no tiene tiempo. Certo? Então, no diga aqui. Bem interessante que vocês observem a terminação desses verbos. Então, é presente subjuntivo também. Então, esse é o assunto do modo imperativo, afirmativo e negativo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso haja alguma dúvida, depois vocês me procurem, que eu estarei tirando essas dúvidas. Então, vamos à revisão rapidinho.
O primeiro assunto que a gente viu no nosso capítulo foi o presente subjuntivo, que inclusive esse assunto também está incluído no modo imperativo, como foi falado aqui desde o início da aula, e observe apenas as terminações, só para vocês observarem que os verbos terminam em AR, ER e IR, as terminações. Termina em AR, vai com E. ER e IR vai sempre com A. Então isso aqui foi bem falado na sala, acredito que vocês já estejam bem familiarizados com o conteúdo. Tem aqui duas frases que eu coloquei para que vocês vejam como funciona. Exemplo: espero que cantem tão bem como sempre. Então, espero que cantem tão bem como sempre. Então, aqui o verbo cantar termina em AR. Quando eu conjugo, se são espero que cantem, então são terceira pessoa do plural. Então, apenas acrescento o EN, porque assim o verbo vai estar na terceira pessoa. Quero que os celebres todos os êxitos. Então, eu quero que você celebre, né? Todos os seus êxitos, todos os teus... Ai, meu Deus. Espero que você celebre todos os teus êxitos. É a mesma coisa de você celebrar todos os teus os objetivos que você alcançou, né? Então, aqui o verbo celebrar termina em AR. Então, é bem simples. Termina em AR, vai com E. Por que tá celebres? Porque é um verbo que está na segunda pessoa do singular, ou seja, a pessoa tu. Essa tabelinha aqui basicamente também são os verbos que mudam, né? Ou seja, quando é que eu troco o verbo vem com E, eu troco por IE. Então aqui o verbo começar, então eu troco sempre, lembra que eu falei para vocês isso na turma? Sempre que o verbo tiver 3 sílabas nele, então sempre vocês vão fazer essa troca na segunda. Se o verbo tem 2, sempre na primeira. Então nunca esqueçam disso. Então começar tem 3 sílabas, então é no men aqui, ó, começar. Então esse men aqui, esse Ezinho, eu troco por IE. A regrinha tá aqui do lado, vocês observem. Então eu conjugo normalmente. O verbo querer, mesma coisa, é 2 sílabas, eu troco esse Ezinho por IE e conjugo normalmente, usando as terminações do verbo regular. Certo? Então, todos os verbos. Aqui, quando eu troco O por o E, a mesma coisa. Todos eles. E aqui são alguns verbos que mudam um pouquinho, são bem diferentes, né? As irregularidades de prolongação é quando há duas vogais, né? Então, eu troco aqui, no caso, o E, o U por o E por I. O verbo rugar. Então, aqui eu troco, né, gente? Lembra que eu falei pra vocês? Troco o A por E aqui, ó. Enfim. Aqui já vem aí, então há essa troca de E por I. E aqui a troca de O por o E. Pedir, então eu vou trocar o Ezinho da primeira sílaba, por I. Então é bem simples, então fica pida, pidas. Inclusive esse slide aqui, essa mesma tabelinha eu passei para vocês já sabem como funciona, né? Competir, a mudança vai haver no pé aqui, nesse Ezinho. Troca o E por I, porque é um verbo de 3 sílabas, certo? E aqui são verbos que não seguem nenhuma regra, então são trabalhados separadamente e cada quem com sua conjugação sem levar em conta nenhuma regra. Então, o verbo ir tem a sua, o verbo ser, o verbo saber e estar. Cada um tem a sua conjugação sem levar em conta nenhuma regra. As orações condicionais são orações subordinadas que expressam uma condição para que se realize o expressado em a oração principal. Então, vai ter uma condição, né? Então, a gente sabe que a gente trabalhou essas orações condicionais com 2 tempos verbais, que eu vou estar explicando aqui nos próximos slides. E esses 2 verbos serão trabalhados na mesma frase. Ou seja, eu vou dar uma condição para que eu realize alguma coisa. Por isso que chama orações condicionais. Você vai ter o sizinho que indica a condição. Aqui eu tenho uma tabelinha com o primeiro tempo verbal, que eu vou trabalhar nessa condição, que são os verbos no pretérito imperfecto de subjuntivo. Como vocês sabem, os verbos no pretérito de subjuntivo, pretérito imperfecto, eles têm 2 formas de conjugação. Então, eu posso escolher a primeira ou a segunda ou as 2. Lembrem que eu falei para vocês que sempre a primeira forma é a mais usada pelos países espanhóis. Essa outra nem tanto, mas essa primeira ela é mais utilizada. Então, eu coloquei de vermelho aqui as terminações, que vocês observem direitinho e vejam como funciona a conjugação. E o segundo verbo é os verbos na condicional simple, ou chamado também de condicional dedicativo, né?
Como que funciona essa condicional simples? Então, a condicional simples, ou também chamada de condicional de indicativo, esse assunto é bem simples. Vocês basicamente deixam o verbo como ele está, os verbos regulares apenas aciona a terminação. Então ele não tem nenhuma mudança, não tira nada, o verbo continua normalmente. Observe o verbo cantar aqui, que ele fica normal, apenas adiciona a terminação, certo? O verbo beber também, me vi, todos esses verbos apenas eu adiciono a terminação. Isso vale para os verbos regulares. Claro que os irregulares têm algumas mudanças no radical, mas os regulares apenas eu vou acrescentar a minha terminaçãozinha aqui, que é essa de azul. Para que eu utilizo o modo condicional simples? Para quê? Para expressar deseo, que é desejo, falar de forma cortês, né? Ou seja, falar de forma educada com alguém, cortejar alguém. A ser hipótese de passado, fazer alguma hipótese do passado, expressar uma ação futura respeito a outro passado, está expressando, né? Dar conselho ou sugerência, conselho ou sugestão. Então, são para isso que é utilizada a condicional simples. Então, observem o primeiro slide, quer dizer, o último slide, que é o pretérito imperfeito subjuntivo, e esse agora é o condicional simples. Se dois tempos verbais serão trabalhados juntos na mesma frase. Como assim? Vamos ver aqui uma frase. Se não trabalha, seria um sintético. Observe que o verbo trabalhar está conjugado no pretérito imperfeito, aqui de subjuntivo. Então, ele vai estar sempre na condição, na parte da frase onde eu vou dar a condição. Se eu não trabalho, o que aconteceria se eu não trabalhasse? Seria um sem teto. Então, esse seria aqui é o verbo ser na condicional simples. Então, ficou o ser normal, apenas acrescentei a terminação ia. Então, basicamente isso. Então, eu tenho o verbo no pretérito imperfeito subjuntivo da minha condição e no condicional simples eu vou mostrar que condição é essa. Seria o quê? Um sem teto. Então, se eu não trabalho, eu sou uma pessoa sem teto. A segunda frase. Se nós outros fuéramos a Espanha, nos encantaria provar as tapas. Se nós fôssemos a Espanha, nos encantaria provar as tapas, que é um prato típico da Espanha, né? Então, fuéramos é o verbo ir. Como vocês sabem, muda a conjugação, o verbo irregular, então ele muda. Então, se fuéramos à Espanha, então, nós fosse para lá, encantaria provar esse prato de lá, né? Que são as tapas. Então, a condição para eu provar é eu ir, certo? A última frase. Se eu terminar mi trabalho, poderia sair mais temprano. Então, se eu terminasse o meu trabalho, né? Eu poderia sair mais cedo. Então, qual é a condição para sair mais cedo? Terminar o trabalho. Então, o verbo terminar aqui, ó. Terminar, apenas acrescento o azinho aqui na terminação. E poderia, que é o verbo poder, muda um pouquinho, porque é um verbo irregular, por isso que tem essas mudanças aqui na hora de conjugar. Poderia, né, que é o verbo poder. Basicamente é isso, então vocês observem direitinho essas tabelas, analisem ela, inclusive na atividade, gente, eu coloquei para vocês uma cruzadinha, para que vocês vejam como funcionam essas conjugações, desses dois tempos verbais, porque eles vão trabalhar junto. Então é interessante que vocês dominem a conjugação tanto de um como de outro, porque vocês sabendo em qual parte da frase eu vou estar utilizando, ou seja, em qual parte é a condição, qual é a condição para mim fazer tal atividade, né, para me realizar aquilo ali. Então, existe aquela condição. Então, um verbo é utilizado para isso e outro para conclusão, tá bom? Então, é interessante que vocês saibam como funciona um e como funciona o outro, porque aí na frase ficará mais fácil localizá-lo, né? Se na primeira ou na segunda parte da frase. Aqui eu deixei basicamente algumas regrinhas, ó. Observem que aqui os verbos que perdem o né? Então, caber, haver, poder, saber, querer. Esses verbos perdem o e deixa só o R e acrescento ia. E aquelas terminações lá. Ia, ias, íamos, ias e iam. Lembra que eu falei pra vocês? Inclusive eu passei pra vocês um pequeno resumo em sala, acho que vocês devem ter no caderno. Procurem, vejam as terminações. Do lado eu coloquei aqui alguns verbos também. Na condicional simples, observe que eu coloquei a primeira pessoa apenas, então vocês podem continuar a conjugação direitinho, façam tabelas, né, direitinho com esses verbos irregulares para que vocês possam situar melhor como que conjuga, tá bom? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida me procurem, tá bom, gente? Que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada.